Prontos? Preparados? Então deixe-me te fazer uma pergunta. Você se considera amigo ou inimigo de Cristo? Esta é a minha pergunta a você. E eu espero que até o final deste vídeo você possa chegar a uma conclusão sobre a sua posição em Cristo. Desta forma, vamos direto para o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 35 e 36, aonde Jesus afirma que não veio trazer paz, mas discórdia. Veja bem, ele afirma que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Ele diz que estará pai contra filho, filha contra mãe e sogra contra nora. Jesus afirmou, veja bem, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mas por que exatamente os nossos familiares seriam os nossos inimigos? Simples. Veja, entenda. Na geração de Jesus, tudo que eles tinham era a lei e os profetas. Todos eram seguidores de Moisés. Neste caso, se um familiar decidisse se tornar seguidor de Jesus, automaticamente ele estaria se tornando inimigo dos seus familiares que eram seguidores de Moisés. Não haveria comunhão entre eles, porque uns estariam seguindo a lei e outros a graça. Neste caso, esta passagem ela ilustra o homem natural e o homem espiritual, a lei de mandamento carnal e a lei de mandamento espiritual. Desta forma, você se considera amigo de Cristo ou inimigo de Cristo? Você acha que você é um seguidor de Moisés ou um seguidor de Cristo? Se você acha que você é amigo de Cristo, um seguidor do Filho de Deus, eu sinto muito te decepcionar, porque você não é amigo de Deus. Você não é um seguidor de Cristo. Como eu posso testificar e comprovar isto que eu estou afirmando? Simples. Através das Escrituras Sagradas, segundo o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, aonde Paulo afirma: E eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, como a meninos em Cristo. Ora, se Paulo, que era o ministro da graça, não pôde transmitir a lei de mandamento espiritual aos homens, como que o sistema religioso hoje está falando a respeito da graça espiritual de Cristo se ela não está registrada na Bíblia Sagrada? Porque Paulo pôde registrar apenas os assuntos espirituais através da lei de Moisés. É exatamente isto. Por que Paulo não pôde relatar os assuntos espirituais? Simples. Porque os assuntos espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não tem acesso às informações do espírito. Como aquela geração era uma geração carnal, Paulo teve que se utilizar da lei de Moisés. Sendo assim, a graça foi registrada através da lei. Não há lei espiritual nas Escrituras, em primeiro lugar, porque não há como pronunciar palavras espirituais. Entenda, se você acha que eu estou equivocado, tente pronunciar uma lei de mandamento espiritual. Vá na igreja e peça que o seu líder religioso pronuncie uma lei de mandamento espiritual, e você verá que é impossível. Tudo o que eles fazem dentro do sistema religioso é ficar repetindo as leis de Moisés: não matarás, não roubarás, honrará o teu pai e a tua mãe. Eles não conseguem pronunciar um mandamento sequer de lei espiritual. Porque o único homem que consegue pronunciar estas palavras é o homem espiritual. E o único homem que consegue compreender estas palavras também é o homem espiritual. Sendo assim, a menos que nós venhamos a nascer do Espírito, jamais teremos acesso à graça espiritual de Cristo. Do contrário, nós como homens temos as Escrituras Sagradas, temos os profetas e os apóstolos falando acerca da graça de Cristo se utilizando da lei de Moisés. Se você acha que eu estou equivocado, veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, onde o próprio apóstolo Paulo afirma: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O homem natural, ele jamais irá compreender a graça espiritual de Cristo, porque elas lhe parecem loucura, não entram na mente do homem natural. Por isso, Jesus disse que nós nascemos da carne e do sangue e temos a necessidade de nascer do Espírito. Somente o homem espiritual é amigo de Deus, porque somente o homem espiritual é capaz de discernir os assuntos espirituais. O homem natural, por natureza, ele é inimigo de Cristo. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17.
Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Se você ainda não nasceu do espírito, você é inimigo de Cristo. A sua natureza humana, ela se opõe à natureza espiritual de Cristo, porque elas não possuem comunhão. O homem natural, ele não consegue compreender os assuntos espirituais, senão através da lei de Moisés, que é a lei de mandamento carnal. A lei de mandamento carnal, ela se expressa através da lógica, através do raciocínio do ser humano. Neste caso, a lei espiritual, ela não cabe dentro dessa lógica. Ela ultrapassa a imaginação do homem. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, aonde o próprio apóstolo Paulo afirma o seguinte: Ora, se quando éramos inimigos de Deus, o próprio Paulo afirma que um dia ele foi inimigo de Deus, ele deixou de ser inimigo a partir do momento que ele nasceu do Espírito. Porque o homem espiritual é amigo de Deus, porque o homem espiritual ele faz a vontade de Deus, porque ele discerne todas as coisas. Mas o homem natural, ele inevitavelmente irá fazer aquilo que desagrada o Senhor, porque é da sua própria natureza. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, onde Paulo afirma o seguinte: Porquanto a inclinação da carne é inimiga de Deus. Se você ainda não nasceu do Espírito, você é inimigo de Deus. Entenda. Assim como os inimigos do homem são os da sua própria casa, assim os inimigos de Deus dessa geração são os que pertencem, supostamente, entre aspas, à casa de Deus, que é a igreja. O sistema religioso, ele é inimigo de Deus, porque ele não compreende, ele não discerne os assuntos espirituais, senão segundo aquilo que foi relatado, deixado, registrado nas Escrituras, que é a lei de mandamento natural. O homem natural, ele segue o sistema religioso. O homem espiritual, ele segue o Espírito de Cristo. O homem espiritual, que já nasceu do Espírito, ele recebe da parte do Consolador todas as revelações para concluir a obra do Criador nessa geração. O homem natural fica repetindo a lei de Moisés e suas ações. Ele segue tradições de tempos muito antigos. Há mais de 2000 anos atrás, as pessoas ficam repetindo e repassando a mesma informação. Já o homem espiritual, ele se renova todos os dias. Sim, porque a palavra de Deus, ela afirma que não é para nós nos conformarmos com este século, mas pela renovação da nossa mente, nos transformar segundo a vontade do Espírito. Entenda, para encerrar esse assunto, acho que é mais do que suficiente para fazer você entender que você não é amigo de Cristo, até que você venha a nascer do Espírito. Porque o homem natural não possui comunhão com o Espírito de Deus. E que fique bem claro que ninguém que ainda não tenha nascido do Espírito pode estar debaixo da graça de Cristo, porque somente o homem espiritual entra na graça de Cristo. Somente o homem espiritual possui discernimento sobre a graça espiritual de Cristo. Os demais, que ainda não nasceram do Espírito, eles possuem as ilustrações deixadas por Paulo segundo a lei de mandamento carnal. Porque foi exatamente assim que Paulo deixou os registros da parte de Deus, para que o homem natural, pelo menos, conseguisse compreender a verdade de Deus através dos ensinamentos de Moisés. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.